Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. O pastor Alexandre, de São José dos Campos, da Igreja Batista da Graça, também no Ministério Fiel, está conosco desde ontem. Então vamos orar por ele agora nesse momento. Eu peço que você baixe sua cabeça. Vamos pedir que Deus esteja com o seu servo nesse momento. Deus, nós mais uma vez queremos louvar o teu nome. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso e nós te amamos muito, Pai. Por isso queremos te obedecer, queremos te ouvir, ó Deus. Usa o teu servo, o pastor Alexandre, Deus, para encher o nosso coração com a tua verdade e transformar as nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado. Quero agradecer à Igreja Batista de Zona Sul pelo carinho com que nos recebeu, a mim e a minha família. Realmente nós nos sentimos acolhidos aqui entre os irmãos. Eu me sinto aqui já pertencente a essa igreja, se eu posso dizer isso, né? Com tanto carinho que os irmãos nos receberam aqui, né? Realmente foi emocionante, comovente. E eu vou levar isso no meu coração para onde eu for. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos, tá? Ontem nós vimos um pouquinho sobre um atributo de Deus importante, que é o amor. E eu fiquei feliz em saber que as crianças vão estar estudando agora na salinha delas também sobre o amor, que Deus é amor. E nessa noite eu queria falar com os irmãos um pouco sobre santificação. Porque eu creio que o amor, a santificação, e lógico, mais algumas outras características como a fé e a graça também, fazem parte dos alicerces da igreja, fazem parte também dos elementos principais da comunhão da igreja. Porque se não tem amor, se não tem santificação, se não tem graça e se não tem fé, realmente nós não conseguimos ser igreja. Nós vamos ser um bando de pessoas individualistas e não vamos saber viver debaixo das orientações de Jesus Cristo. Então nessa noite a gente vai falar um pouco sobre santificação. Se os irmãos já quiserem abrir nas suas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler o texto do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2. Mas não farei a leitura agora, a gente vai lendo aos poucos, e por isso eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos fazendo as leituras e vamos caminhando assim devagarzinho e nós vamos chegar lá com a graça de Deus. O assunto é sobre santificação. Mas primeiramente eu queria dizer o que não é santificação. A santificação não é um passaporte para a salvação. Não é. Algumas pessoas pensam que é. Que a santificação é um passaporte para a salvação. E as pessoas começam a criar regras do que não pode e do que pode fazer, achando que isso lhe trará salvação. A salvação é somente mediante a fé em Jesus Cristo. Uma outra coisa que a santificação não é achar que a pessoa santa, ou a pessoa que busca a santificação, tem um nível espiritual maior que a outra. Algumas pessoas pensam assim: eu vou buscar a santificação porque eu quero ser mais espiritual do que o outro irmão. A santificação não é para isso. Ainda que quando nós nos santificamos, nós ficamos mais próximo de Deus, isso é verdade. Quanto mais santos nos tornamos, e nós vamos ver aqui que isso é uma obra de Deus, mais perto nós nos tornamos, mais perto nós ficamos de Deus. Mas se alguém busca santificação para achar que é mais espiritual do que o outro, ele não entendeu nada. Isso nem é santificação, e a santificação nem está aí para isso. Uma outra coisa que não é santificação é a meritocracia divina. Tem pessoas que dizem: eu vou me santificar porque Deus vai ver como eu sou bom, como eu sou santo, e Deus vai ser favorável a mim.
E as pessoas se santificam de diversas maneiras, ou acham que estão se santificando. E aí entra em várias áreas, até mesmo melindrosas da fé cristã, que eu não vou entrar aqui nessa noite, mas entra, por exemplo, na questão do jejum, entra aqui, por exemplo, na questão da oração, entra na questão até mesmo da leitura bíblica. As pessoas, às vezes, quando fazem essas coisas que são boas, mas com o coração voltado para isso, dizendo, ó, eu vou fazer isso porque eu vou ficar mais agradável a Deus. Não, isso não é santificação. Porque a santificação não está centrada no homem. A santificação é algo de Deus. Então, o que é santificação? Qual a importância da santificação? Como alcançar a santificação? São perguntas importantes que nós devemos fazer e devemos buscar entender melhor isso, porque isso é fundamental na vida da igreja, isso é fundamental na vida do cristão, porque o nosso Deus é santo. Então nós vamos olhar aqui nesse texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja lá em Efésios, a partir do versículo 17. E o contexto desse texto, que fala sobre santificação, está no contexto maior sobre comunhão. Porque o apóstolo vem falando um pouquinho antes sobre estar ligado ao corpo de Cristo, ser um membro do corpo de Cristo, pertencer ao corpo de Cristo. Está falando aqui da comunhão da igreja, em que ele separou homens, líderes, para que pudessem conduzir o povo, a igreja, a esta comunhão. Ele está tratando desse assunto. E aí no versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, ele começa assim: isto, portanto, digo, ou seja, diante disso, eu digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Para poder entender um pouco melhor sobre isso que vamos falar aqui nessa noite, eu queria que os irmãos tivessem em mente um fluxo, um processo. Ou melhor, como eu vim viajando de São José dos Campos para cá, eu peguei estrada, eu vou tentar usar esse exemplo. Vamos pensar nos sinais de trânsito, né? Nas placas de trânsito. Então tem aquela placa da contramão, onde você não pode prosseguir, tem aquela placa que você deve seguir adiante, tem a placa de curvas perigosas, aquela placa amarela de atenção, e tem a placa de pare. Esse primeiro trecho que nós lemos aqui é a placa da contramão. Vamos dizer que o que o apóstolo está dizendo aqui, que essas pessoas, que esses gentios, eles estão aqui na contramão da santificação. Porque a santificação é uma estrada. A santificação é um processo, é um caminho a ser percorrido. E esse primeiro trecho que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo daquelas pessoas que estão na contramão da santificação, ou que não estão no caminho da santificação. Esses gentios, aqui o apóstolo Paulo se refere aqui, são aquelas pessoas que não estão debaixo da graça de Deus para a salvação. Claro, nós somos gentios hoje, né? Somos gentios, nós somos gentios convertidos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui são de gentios não convertidos, aqueles que estão na contramão da santificação. E como vivem essas pessoas que estão na contramão da santificação? Elas têm pensamentos vaidosos, vanglória, autoglorificação. Falta a elas entendimento, e esse entendimento aqui é entendimento referente às coisas do Senhor. Porque essas pessoas não são iluminadas pelo Espírito Santo. Pensamento vão, sem raciocínio. Pessoas desligadas, pessoas alienadas de Deus. As pessoas têm o coração endurecido,
entregues às sensualidades, à cobiça e à impureza. Essa é a descrição que o apóstolo faz das pessoas, desses gentios, que estão na contramão da santificação. E qual é o resultado? Qual é a consequência disso? Essas pessoas se tornaram insensíveis. É interessante isso, né? Porque quando a pessoa não está no caminho da santificação, ela comete toda sorte de pecados e de coisas horríveis, e ela não percebe, ela não tem mais esse sentimento, ela não tem essa sensação que está desagradando a Deus. Para ela está tudo bem. Ela fala assim: olha, eu não matei ninguém, eu não roubo, está tudo bem comigo. Ela não tem a percepção de que a vida dela é algo que pode desagradar a Deus, que desagrada a Deus. Elas não têm essa sensibilidade. Essas pessoas se entregaram às dissoluções, à luxúria, à imoralidade. Cometem toda sorte de impurezas. Lá em Tessalonicenses 4, versículo 3 a 7, não precisam abrir, eu leio aqui para os irmãos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Mas essas pessoas que estão na contramão da santificação não têm essa sensibilidade e cometem toda sorte de impurezas livremente. O pecado não as incomoda. Não há problema nenhum. E eu vou dizer para os irmãos até que essas pessoas estão até felizes dessa maneira. Que essas pessoas estão vivendo, muitas vezes, tranquilamente diante dessa situação. Apesar de estarem na contramão, no sentido contrário à vontade de Deus, essas pessoas estão vivendo tranquilamente. Não há nada que a incomode. Não, se perguntar para a pessoa, não, eu acho que eu estou bem, não estou fazendo nada de errado. Elas têm lá os seus sentimentos amortecidos. Mas o apóstolo Paulo diz: não foi assim que eu vos chamei para servir, né? Como nós vamos ver aqui, mas, no versículo 20, não foi assim que aprendestes a Cristo. Nós fomos chamados para encarar essa estrada da santificação. Nós fomos chamados para seguir em frente nesse caminho da santificação como discípulos de Jesus Cristo. Porque aprendemos de Cristo, porque pertencemos a Ele, e nós vamos caminhar esse caminho, que não é um caminho fácil. Não é fácil. Mas é um caminho que nós devemos seguir. Porque a santificação é o resultado da união vital com Cristo, que a verdadeira fé confessa ao crente. Ou seja, só aquele crente verdadeiramente unido a Cristo vai trilhar o caminho da santificação. Aquele que não está com Cristo, ele não vai trilhar este caminho. Lá em João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma outra verdade é que a santificação é a vocação de todo cristão. Todo cristão verdadeiro foi chamado para a santificação. Não tem como dizer, eu pertenço a Cristo, mas eu não vou trilhar esse caminho. A gente não tem essa opção. Se nós somos de Cristo, nós precisamos trilhar esse caminho, porque a santificação é a vocação de todo cristão. Lá em 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto
aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vejam, nós fomos chamados para sermos santos. Não tem escolha. Não tem escapatória. Se você é de Cristo, você está trilhando esse caminho. Uma outra coisa importante: a santificação é um sinal seguro da eleição divina. Eu sei que é um assunto meio... As pessoas falam assim: como é que você sabe que você é eleito? Como é que você sabe que o fulano é eleito? Está aqui a resposta. Ele se santifica? Ele é santo? Ele busca a santificação? Então ele é um eleito. Lá em Efésios, na própria carta que nós estamos lendo um pouquinho para trás, lá, capítulo 1, versículo 4, diz: assim como Deus, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus nos escolheu para sermos santos. Então, se somos santos, é porque somos eleitos. Se você está se santificando, se você pertence ao Senhor e está trilhando esse caminho, é a comprovação da eleição divina. Mas diz aí a palavra: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, versículo 20. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. O apóstolo aqui faz um jogo de palavras agora, para tentar explicar essa questão da santificação, onde ele usa aqui o tirar a roupa, o se despir do velho homem, e se vestir do novo homem. Se despir do velho homem, ou seja, se despir de Adão. E a santificação é o resultado e a consequência da regeneração. A partir daquele momento onde o Senhor nos chama na regeneração, para sermos novas criaturas, nós já estamos entrando nesse processo da santificação. A nova criatura, despida do velho homem, passa a ter uma nova natureza e passa a viver uma nova vida. E essa nova vida é uma nova vida em santificação. Colossenses 3, do versículo 8 ao 10, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A santificação é o resultado e a consequência da regeneração. E a santificação, assim como o amor que nós vimos ontem, é um ato exclusivo de Deus em nós, que surge com a regeneração, onde recebemos uma nova vida, que é totalmente santa. É uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo nos dá uma nova vida, ele nos traz a regeneração e coloca em nós essa disposição, esse novo coração, que antes, quando estávamos na contramão, nós éramos insensíveis, que vivíamos em pecado e achava assim: tá tudo bem, não tem problema. Agora não. Quando somos regenerados e o Espírito Santo coloca em nós um novo coração, ele coloca um coração
predisposto, disposto a trilhar o caminho da santificação, porque agora o pecado nos incomoda. Porque agora, quando pecamos, o Espírito Santo vem e diz a nós: olha, não está certo isso. Você precisa se arrepender. Por quê? Porque agora nós temos uma nova formatação. O nosso coração agora é um coração diferente. É um coração que busca a santificação. Em Hebreus 10, versículo 10 diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. E a nossa santificação tem um preço. Foi o corpo de Jesus Cristo. Foi a morte de Jesus Cristo. Nós somos santificados pelo corpo de Cristo. Nós somos santificados pela palavra de Cristo. Nós somos santificados por Cristo. Deus se dispôs a colocar em nós, através da pessoa do Espírito Santo, um novo coração por causa de Cristo. E não por causa de nós. E aí é preciso se despir do velho homem, de Adão. E a santificação, ela está na mesma categoria da justificação. Pois assim como ao mesmo tempo nós somos justos e pecadores, também podemos dizer que ao mesmo tempo nós somos santos e carentes de santificação. Essa é uma doutrina muito interessante, porque quando o Senhor nos chama e troca o nosso coração, e há uma regeneração, Deus nos declara justo. Ele nos declara justo. Ele imputa a justiça de Cristo em nós. Mas, como estamos aqui ainda deste lado da eternidade, e a nossa natureza pecaminosa ainda opera em nós, nós precisamos ainda ser justificados. Então nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, porque ainda pecamos, mas Deus já declarou que nós somos justos. Deus já imputou a justiça de Cristo em nós, e nós chegaremos lá, e onde realmente seremos totalmente justos. A palavra de Deus já declarou que somos justos, e nada pode mudar, nada pode voltar isso atrás. Mas nós caminhamos aqui ainda lutando com o pecado. Mas seremos vencedores porque Cristo declarou isso. E no caso da santificação é a mesma coisa. Ele já nos declarou santo. Tanto é que as Escrituras se referem ao povo de Deus como santo. Então nós já somos santos. Você pode dizer para o seu irmão: você é santo. Porque Deus assim declarou. Mas ao mesmo tempo nós carecemos de santificação, porque o pecado ainda está bem próximo de nós, e o pecado ainda nos assedia, e o pecado muitas vezes ainda nos derrota para a nossa infelicidade. Nós carecemos da santificação ainda. Em 1 Coríntios 6,11, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E lá em Hebreus 10,14 diz: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Ao mesmo tempo, santo e ao mesmo tempo, carentes de santificação. Mas nessa estrada da santificação, nós tivemos a nossa mente renovada. E essa é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Com mentes renovadas e iluminadas pelo Espírito Santo, o crente tem plena consciência da sua responsabilidade e dever de buscar a santificação. É como eu disse aqui, antes nós estávamos insensíveis para essas coisas.
Mas agora que nós temos a nossa mente renovada pelo Espírito, nós sabemos o quanto isso é importante para a nossa vida cristã. Então o crente genuíno, ele tem essa mente iluminada e renovada, e ele sabe que ele precisa buscar a santificação. Em Hebreus 12:14, bastante conhecido esse versículo, diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é santo. E não é possível que nada que não seja santo se aproxime de Deus. Então é por isso que nós precisamos buscar a santificação com consciência, com entendimento. Porque precisamos entender essas coisas e o Espírito Santo nos ilumina para isso. A santificação é algo que sempre será vista, não pode ser ocultada. Ainda falando de vestes, de novas vestes, a santificação é a nova veste do crente, do cristão. Ele vai ser reconhecido pela sua disposição em santificar-se. Lembre-se, em outra hora, quando estávamos nos nossos pecados, nós tínhamos uma veste imunda, suja, a veste de Adão. E éramos conhecidos por essa veste. Mas agora, estando trilhando o caminho da santificação, sendo uma nova criatura em Cristo, tendo nossos corações renovados, nós precisamos se vestir do novo homem, que é Cristo, e essas vestes precisam ser apreciadas por todos. Que são as nossas boas obras. As boas obras do Espírito em nossas vidas. Se antes éramos conhecidos por sermos mentirosos, por sermos caluniadores, agora nós precisamos ser conhecidos de outra forma. A nossa fama precisa mudar. As pessoas falam assim, aquele ali era o Zezinho da esquina, que vivia bêbado na esquina, mas olha agora, ele é crente, ele fala de Jesus, ele ama a esposa dele, ele ama a família dele, olha que pessoa honrada, que pessoa honesta, nem parece aquele Zezinho da esquina, ele é uma outra pessoa agora. Vestes novas, roupa de Cristo, precisa ser mostrada para todos. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44, diz: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. A árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Todos nós estamos na estrada da santificação. Todos aqueles que pertencem a Cristo estão na estrada da santificação. Mas como eu disse aos irmãos, essa estrada é uma estrada sinuosa. Não é uma estrada fácil. É uma estrada árdua. E ela tem lá suas curvas. Ela tem lá os seus perigos. Ela tem lá as suas subidas. Ela tem lá as suas descidas. Na estrada da santificação, teremos que passar por curvas, subidas, descidas, que vai requerer esforço de nós. Na santificação, travaremos uma batalha diária contra a nossa natureza pecaminosa, onde o velho homem precisa ser assassinado diariamente. E vamos ler agora o segundo trecho. Capítulo 4, a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira,
nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Andando na estrada da santificação, precisamos, como o apóstolo nos ensina, dizer não para o pecado. Esse é um exercício que nós temos que fazer. Nós temos que dizer não para o pecado. Mas não basta só dizer não para o pecado. É preciso também dizer sim para Deus. Atentem na leitura que fizemos, que não basta apenas dizer não para o pecado, pois corremos o risco de sermos legalistas. Às vezes a gente tem essa mania de criar tantas regras, de criar um sistema, um código de ética, muitas vezes que nem está nas Escrituras, e nós tentamos viver desta maneira. Isso pode ser perigoso. A gente pode estar criando um sistema legalista. Da mesma forma, também não podemos dizer só sim para Deus, sem considerar o pecado, pois podemos estar entrando num sistema antinominismo. Eu falei disso um pouco ontem, que o amor justifica tudo, né? Então, se cria lá, por causa do amor, eu desconsidero o pecado, que o mais importante é o amor. Mas, na verdade, nós precisamos dizer não para o pecado, e precisamos dizer sim para Deus, como acabamos de ler. É preciso deixar a mentira? Não para o pecado. Mas temos que dizer a verdade. Não basta deixar a mentira. É preciso dizer a verdade. Precisamos parar de furtar, mas não basta apenas parar de furtar. Temos que trabalhar com as próprias mãos. Temos que deixar de falar palavras torpes? Sim. Mas também precisamos trazer palavras edificantes, trazer palavras que tragam graça às pessoas. Dizer não para o pecado, mas dizer sim para Deus. É um exercício da caminhada do cristão. E como é difícil essas coisas. Nós somos especialistas em achar o problema na vida do outro, não é mesmo? Fácil, a gente consegue identificar aquele irmão ali tem esse problema, aquela irmã ali tem esse outro problema, né? Nós temos facilidade com essas coisas, mas temos dificuldades de encontrar em nós os nossos próprios problemas. E temos dificuldade maior ainda quando outra pessoa encontra em nós tais problemas. Mas nós precisamos projetar tudo isso para Deus, colocar isso tudo diante de Deus, porque Ele nos conhece e Ele vai nos tratar como realmente as coisas devem acontecer. O fato é que quando nós não mortificamos, e nós estamos falando aqui de mortificação, lembra o velho homem, aquele que andava na contramão? Ele sempre pega um atalho e nos alcança. Ele vai nos alcançar sempre. E nós precisamos mortificar esse velho homem. Nós precisamos assassinar esse velho homem, que é nós mesmos, todos os dias. Mas o fato é que quando nós não mortificamos esse velho homem e deixamos ele reinar novamente sobre nossas mentes e corpos, profanamos aquilo que pertence ao Senhor, porque os nossos corpos pertencem ao Senhor. Sabia que o teu corpo não pertence a ti? Eu sei que tem uma corrente que diz o contrário. Virou até jargão, né? Meu corpo, minhas regras.
Mas isso é mentiroso. O corpo não é nosso. O corpo é do Senhor. Olha, Jesus não morreu só para salvar a tua alma, não. Ele morreu para salvar o teu corpo também. Porque se não fosse assim, ele não voltaria para buscar o corpo, né? E ele prometeu que ele vai buscar. Que ele vai ressuscitar os nossos corpos dos túmulos. Não prometeu? Porque os nossos corpos pertencem a Jesus Cristo. E ele pagou um alto preço por isso. Então o corpo não te pertence. O corpo não me pertence. O corpo pertence ao Senhor. E quando nós pecamos, nós profanamos aquilo que pertence ao Senhor. Porque santificar, irmãos, a palavra santificação tem tudo a ver com separação. É separar do uso comum pro serviço de Deus, o templo do Senhor, pertence ao Senhor. Antes estava lá no uso comum, né? Agora o Senhor pega e traz para Ele. Agora a gente pertence a Ele, inclusive os nossos corpos. Então, pertencemos ao Senhor. E quando pecamos, nós estamos profanando aquilo que o Senhor santificou. E o apóstolo usa aqui expressões humanas para o Espírito Santo, para explicar que quando agimos assim, nós o entristecemos, pois ignoramos que fomos selados para a redenção. Essa expressão que nós lemos aqui, que o Espírito Santo se entristece, é por isso. Porque nós profanamos aquilo que pertence ao Senhor, e porque nós não consideramos que nós fomos selados para a redenção. E porque também nós não consideramos a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não recorremos a Ele como deveríamos recorrer. E não é que o Espírito Santo fica triste, magoado, como nós ficamos. A tristeza do Espírito Santo é uma tristeza santa, né? Não é que ele fica de mal com a gente, não é nada disso. A tristeza aqui, o apóstolo Paulo usa essas afeições humanas para explicar exatamente isso. Porque nós ignoramos que fomos selados para a redenção. Nós profanamos o templo do Senhor, que é o nosso corpo. Portanto, a mortificação dos pecados é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mortifica os pecados em nossas vidas. Como é que ele faz isso? Nos dando graça para rejeitarmos o pecado. Porque olha, você sozinho, você não vai conseguir rejeitar o pecado. Nem tente fazer isso. Será fracasso na certa. Derrota fácil. Não podemos sozinho lutar contra o pecado. Não podemos. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos lutar contra os pecados. O que isso quer dizer? Quando você está sendo tentado, e todos nós somos, você tem que chegar, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me socorre, porque eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Me ajuda agora, porque eu vou sucumbir. Porque eu sozinho não posso. O Espírito Santo é que nos dá graça para rejeitar o pecado. E é o Espírito Santo que enfraquece e destrói e remove o pecado em nossas vidas. Não somos nós. Nós dependemos totalmente da obra do Espírito Santo. É Ele que vai enfraquecer aquele desejo que outra hora tínhamos. É Ele que vai destruir muitas vezes aquela nossa tendência pecaminosa. É Ele que vai agir, até mesmo renovando a nossa disposição de lutar contra o pecado. E o Espírito Santo também traz a cruz de Cristo aos nossos corações. É Ele que vai nos lembrar: vocês foram comprados por um precioso sangue
que é o sangue de Jesus Cristo. É Ele que vai nos lembrar que o nosso corpo não pertence a nós, mas que pertence a Jesus Cristo. Ele vai trazer isso em nossas mentes. Ele vai trazer o Evangelho em nossas mentes. Ele vai pregar o Evangelho novamente para a gente. Vai trazer novamente à nossa memória tudo aquilo que o Senhor já nos disse. Isso vai nos dar força e condições para combatermos o pecado que ferozmente nos assedia. Precisamos do Espírito Santo. E olha, irmãos, não é pecado orar ao Espírito Santo. Você pode orar. Espírito Santo, estou falando contigo agora. Orar a Ele, porque Ele é Deus. Eu digo isso porque já vi algumas pessoas falando, não, você não pode orar ao Espírito Santo. Você tem que orar a Deus e depois você tem que confirmar essa oração em nome de Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo fica fora, muitas vezes, das nossas orações. Mas o Espírito Santo, ele está aqui com a sua missão justamente para nos ajudar. Ele é o Paráclitos, ele é o nosso advogado, ele é o nosso que está ao nosso lado, para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa santificação. É Ele que nos regenera. E é a Ele que nós devemos orar, muitas vezes. Não é pecado orar ao Espírito Santo. Ele é Deus. Assim como Pai, como Filho. O Espírito Santo também. Ele é Deus junto com o Pai e o Filho. Não são três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas vai chegar um dia, eu já estou terminando, em que nós vamos parar de caminhar na santificação. Todos nós estamos aqui caminhando. Uns estão na subida, outros estão na descida, está mais tranquilo. Outros estão numa curva à direita, outros estão numa curva à esquerda, mas já passaram pela subida, já passaram pela descida. Outros estão caminhando debaixo do sol, outros estão caminhando debaixo de uma árvore, mas todos nós estamos nesse caminho da santificação, se é que somos de Cristo. E ainda que esse caminho seja individual, ele pode ser compartilhado. Ele deve ser compartilhado. E a igreja existe para isso, porque a igreja é o quê? É a comunhão dos santos. Portanto, meu irmão, você está aqui nessa igreja, e você está no caminho aí árduo, difícil, lutando contra um pecado que está ali te assediando muito ferozmente. Você deve compartilhar isso com o seu irmão. Me ajuda. Você deve compartilhar isso com o pastor, com a liderança da igreja. Estou precisando de ajuda. Porque a caminhada é individual, mas o corpo é de Cristo. E nós devemos ter essa condição de buscar a ajuda de outros irmãos. Não fique sozinho nessa caminhada. Compartilhe o momento em que você está vivendo. Mas haverá um momento em que a caminhada da santificação terá o seu destino final. Não vamos caminhar a vida inteira. Vai chegar uma hora que vai dizer assim: para, chega. E essa hora pode vir para cada um de nós aqui em momentos diferentes. Vai chegar uma hora que Jesus vai falar assim: chega, meu amado, meu querido, entra para o gozo do nosso Senhor. Você já trilhou esse caminho da santificação, mas agora você está totalmente santo, ao tal ponto que podemos agora entrar na presença do Senhor. Estaremos prontos nesse dia. Porque nós fizemos bom trabalho? Não, porque Cristo fez um bom trabalho.
E não precisaremos mais caminhar nessa estrada da santificação. Sabe por quê? Porque nós chegaremos à semelhança de Cristo. E aí nós teremos condições de entrar no gozo do Senhor e vê-lo face a face. Ver Cristo na sua glória, ver todo o poder de Deus ali perto de nós. Não porque caminhamos perfeitamente, mas porque Cristo caminhou perfeitamente por nós. Porque Ele é o que nos conduz, Ele é nosso guia seguro para o céu. Capítulo 5, para encerrarmos aí. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Nós chegaremos lá. Chegaremos lá. Porque o Senhor prometeu isso. Mas enquanto estamos aqui, temos que trilhar esse caminho da santificação. E eu sei que é um caminho difícil para todos nós. Nós estamos aqui diante da ceia do Senhor. E eu já encerrei a pregação. Mas eu queria orar com os irmãos. Eu sei que cada um aqui tem a sua caminhada, a sua luta, as suas dificuldades. E queríamos orar para justamente neste momento que nós colocássemos todas essas lutas diante de Deus. Porque olha, uma coisa importante da santificação que eu preciso falar ainda. Os nossos pecados já foram perdoados. Já foram. Todos eles. Em Cristo Jesus. Todos. Todos. Todos os pecados que nós já cometemos já foram pagos por Cristo. Digo mais. Todos os pecados que cometeremos já foram perdoados por Cristo. Portanto, não há nenhuma condenação. Nada mais pode nos condenar. O pecado não nos condena mais. Porque Cristo pagou um alto preço por isso. Ele derramou o seu sangue por nós e toda a nossa dívida foi paga, toda ela. Não há mais condenação. Irmão, você está dizendo isso? Então por que eu tenho que orar pelos meus pecados? Por que eu tenho que santificar se tudo já foi pago? Olha, quando pecamos, não é para condenação, se somos de Cristo. Não nos condena. Como eu disse, a santificação não é passaporte para a salvação, não. Porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Mas quando pecamos, nós ofendemos a Deus porque profanamos o seu templo, o seu corpo. Esse é um ponto. Quando nós pecamos, é importante a gente lembrar que foi por causa deste pecado que eu cometi, ou que eu vou cometer, é que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Mais um bom motivo para você santificar. Porque foi por causa do teu pecado e do meu pecado que Jesus sofreu naquela cruz. E se eu cometo o pecado deliberadamente, o que eu estou dizendo? Que eu não me importo com isso. Busquemos a santificação. Porque o Senhor pagou um alto preço pelos nossos pecados. Busquemos a santificação, porque nossos corpos pertencem a Deus e não devemos profanar aquilo que é do Senhor. Busquemos a santificação, porque queremos ver o Senhor, porque Ele é santo. Busquemos a santificação, porque somos herdeiros do céu.
E lá só entra santo. Busquemos a santificação, porque amamos o Senhor. Busquemos a santificação, porque olhamos para Cristo e queremos ser igual a Ele. Busquemos a santificação, porque Deus é santo. Totalmente santo. 3 vezes santo. São bons motivos ou não? Eu queria orar com a igreja agora. Eu queria que vocês, irmãos, sinceramente, colocassem diante de Deus as suas lutas, os seus pecados, aquele pecado que já era para você ter avançado, ou seja, já era para ter deixado para trás, mas que ainda te pega na curva. Aquele pecado que puxa você para baixo. Já não era para você estar cometendo mais. Coloque diante de Deus agora. Clame ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É o nosso paráclitos. É o nosso advogado. Busque dele agora essa ajuda. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Abra o teu coração para Jesus Cristo agora. Senhor, como lemos aqui na tua palavra, o Senhor é santo. E somente os santos poderão se achegar a ti. Porque sem santidade ninguém poderá vê-lo. Porque tu és a essência da santidade. Tu és a própria santidade. O Senhor nos manda em Jesus Cristo, o Santo de Israel. E Ele com o teu sangue, com o teu corpo, com a tua palavra, com os teus ensinamentos, Ele nos santificou. Ele nos lavou, Ele nos redimiu. E agora, por causa da obra de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, nós podemos se achegar a Ti. Por causa de Cristo, da santidade dEle, que Ele nos deu, nós podemos neste momento cultuar-Te, adorar-Te, porque fomos comprados por Jesus Cristo e agora somos santos. Mas ainda vivemos aqui nesta terra, neste mundo, e o velho homem insiste em ressurgir. Aqueles velhos pecados insistem em vir à tona. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a lutar contra esses pecados. Nos dê estratégias. Nos dê sabedoria do alto para negar esses pecados. Ajuda-nos, porque sozinhos não podemos fazer. Espírito Santo de Deus, que regenerou nossos corações, que nos conhece tão intimamente, afasta de nós esses pecados. Ajuda-nos a ter uma vida mais dedicada a Ti, uma vida mais pura, uma vida mais santa, uma vida mais amorosa, voltada a Ti.
Não deixe que nós venhamos a entristecer o Espírito Santo, corrompendo nossos corpos, que na verdade não são nossos, são de Jesus Cristo. Não deixe que nós venhamos a desprezar a cruz de Cristo quando pecamos deliberadamente, porque ali foi pago um alto preço pelos nossos pecados. Não deixe que nós venhamos a desprezar esse grande privilégio, esse grande desejo que temos de estar na cidade santa junto ao Deus Todo-Poderoso, porque somente os santos estarão lá. Ajuda-nos, Senhor, nos dê força para negarmos o pecado em nossas vidas. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.